Olá, gestores e gestoras, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui no Saber Gestão TI. Hoje vamos dar continuidade ao framework ITIL. Lembra que eu falei nos stories, estou falando durante essa semana e vários outros vídeos subsequentes, interações, lives que estaremos realizando, sempre detalhando sobre esse conteúdo muito rico que proporciona muita base também para a nossa metodologia de desenvolver uma excelente gestão, eliminando, solucionando aquele excesso de demandas e proporcionando geração de valor para o negócio que você está desenvolvendo a sua gestão de TI. Legal? A estrutura do ITIL é o que a gente vai falar hoje. A estrutura do ITIL é baseada em ciclo de vida de serviços. Beleza? Esse ciclo de vida de serviço ele é composto por 5 livros, 5 etapas. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas 5 etapas e dentro dessas 5 etapas ela é através de processos, funções, papéis, boas práticas, tudo isso dentro de uma composição que o framework traz e que você consegue adaptar de forma facilitada para a área que você desempenha a gestão de TI, ok? Falando um pouco mais sobre o ciclo de vida, você entenderá que todos os recursos envolvidos, que se fala em aplicação, infraestrutura, outras habilidades ou recursos que estejam ali envolvidos, eles seguem uma sequência necessária para que seja cada vez mais implantado ou adequadamente gerido no seu ambiente tecnológico. Que é o desenho desses recursos, é o desenvolvimento desses recursos, é a implantação desses recursos, é a manutenção desses recursos e a otimização desses recursos. Tudo isso de forma integrada para que todo esse serviço faça parte ou fará parte, porque aí sim o recurso te proporcionará um êxito para a sua gestão, a sua governança que está sendo estabelecida naquela área de negócio. Importante destacar também que toda essa abordagem de recursos não atinge todo o seu valor potencial. Então, sem você abordar, se você não abordar adequadamente tudo isso, essa sequência, esse patamar lógico de desenhar, desenvolver, implantar, manter e otimizar, você não consegue atingir um valor potencial, tá? Isso é muito importante, o ciclo de vida dos serviços, ele proporciona isso, e isso tem que estar interligado com os serviços, tá? Uma outra informação importante do ciclo de vida dos serviços é que ele inicia muito antes de qualquer projeto, tá? Ele tem toda essa concepção do início muito bem antes de uma incorporação de um recurso tecnológico envolvendo aplicação ou infraestrutura, né? E ele termina muito depois, né, de tudo isso, de todo aquele projeto desenvolvido. Por que estou falando isso? Porque o ciclo de vida ele tem todo um patamar de construção e acompanhamento. Por exemplo, ele só termina quando de fato aquele serviço é eliminado ou substituído por outro serviço. Por quê? Porque você tem que manter ele, você tem que otimizar ele, sempre melhorando ele. Então, esse ciclo de vida, ele trabalha dessa forma. Então, ele sempre vai iniciar muito bem antes, para que essa concepção esteja lá, desenhada, né? Para que depois ele finalize somente depois de uma substituição ou quando ele for retirado de fato do seu ambiente tecnológico, ok? Uma outra informação importante também, as suas equipes de projeto, suporte, operação, sejam de sistema ou infraestrutura, eles devem estar envolvidos. Por que eles devem estar envolvidos? Para que não ocorra nenhuma ruptura. Porque se ocorrer uma ruptura, esse ciclo de vida dos serviços, eles não vão acontecer de fato, de forma coerente, tá? E vamos lá, as 5 etapas, os 5 livros que o framework do ITIL traz para que a gente consiga evoluir cada vez mais as nossas técnicas, as nossas ferramentas, as boas práticas incorporadas numa excelente gestão. Os 5 livros são Estratégia de Serviços de TI, Desenho de Serviços de TI,
transição de serviços de TI, operação de serviços de TI e melhoria contínua dos serviços de TI. Esses são as 5 etapas, esses são os 5 livros. E com esses livros a gente consegue integrar todas as etapas, todas as fases necessárias de um ciclo de vida de serviços que ele esteja entregando, ou ele esteja nascendo, ou ele esteja sendo melhorado, ok? Vamos falar da primeira etapa, que é estratégia de serviços. Ele é composto por um conjunto de boas práticas do mercado, né, que estão aí presentes no mercado, na concepção de um novo serviço ou de uma alteração de serviço. Então, lembrar do primeiro livro, que é a primeira etapa, que é estratégia de serviços de TI, é falar sobre serviços novos ou alteração do serviço, ok? E isso é para trazer, agregar valor, criar valor para os clientes através dos serviços que estão sendo implantados, dos serviços que estão sendo concebidos, ok? Melhorados. E aí o que acontece? Existe dentro desse livro, dentro dessa primeira etapa, 5 gerenciamentos, né, 5 processos que trabalham isso de forma adequadamente, que é o gerenciamento estratégico dos serviços de TI, o gerenciamento de portfólio dos serviços, o gerenciamento financeiro para os serviços, o gerenciamento da demanda e o gerenciamento de relacionamento com o negócio. Observaram que são muitos elementos? Então, além das 5 etapas, dentro de cada etapa você tem os processos que trabalham naquela etapa. Então, além de você entender que essa etapa ela é responsável por trabalhar serviços novos ou melhoria de serviço, você tem todos esses gerenciamentos para que te dê alternativas, ferramentas, boas práticas para que você consiga desenvolver a melhor estratégia de TI para este serviço, ok? Vamos falar da segunda etapa, o segundo livro, Desenho de Serviços de TI. O desenho de serviços de TI, ele vem com o objetivo principal de abordagem holística. O que é abordagem holística? Para que ele consiga visualizar todos os aspectos, uma visão geral de todos os aspectos. É o desenho dos serviços, no aspecto funcional, gerencial e operacional, ok? Então lembra bem, desenho de serviços de TI, ele principal objetivo dele, uma abordagem holística para que você tenha uma amplitude dos aspectos da visão geral de tudo, desenhando a parte funcional, gerencial e operacional. E quais são os processos que estão ali agregando valor, né, para que te promova, né, boas práticas, ferramentas e técnicas adequadas para que isso evolua nesses desenhos, né? Gerenciamento de nível de serviços, catálogo de serviços, disponibilidade de serviços de TI, capacidade de serviços de TI, gerenciamento de fornecedores, gerenciamento de segurança de tecnologia da informação, gerenciamento de continuidade de serviços de TI e coordenação de todos os desenhos de serviços. Esses são todos os gerenciamentos, todos os processos que comportam a segunda etapa, ok? A terceira etapa, ela vem falando sobre, o nome dela é Transição dos Serviços de TI. E o que é a transição de serviço de TI? É garantir que grandes volumes, né, de mudança possam ser tratados num menor impacto, tá? Isso significa o quê? Minimizar risco, tá? Por que minimizar risco? Para que você consiga produzir serviços de forma adequada, modificando ele com o menor impacto possível, tá? Um grande exemplo que temos na nossa vivência atual é a LGPD, né? Que ela vem com um grande volume de mudanças que devem ser tratadas, e este livro, que é a etapa 3 de transição de serviço, é um excelente livro para tratar e trabalhar uma adequação de mudança, ok? E quais são os processos envolvidos nessa terceira etapa de transição de serviços? É o gerenciamento de mudanças, gerenciamento de ativos e configurações, gerenciamento de liberação, validação e testes de serviços, avaliação de mudança, gerenciamento do conhecimento e planejamento e suporte de transição. Vejam todos esses elementos, todos esses processos que dão base a essa terceira etapa. Quarta etapa. A quarta etapa diz respeito à operação dos serviços de TI.
A quarta etapa é como se fosse uma coordenação. Ele desempenha, ele coordena as atividades dos processos requeridos para atingir, para a entrega desse serviço, ok? Ele gerencia os serviços nos níveis acordados, né? E garante a estabilidade do serviço de TI, tá? Para que agreguem valor ao negócio, tá? Então, operação de serviço é isso, para que você consiga no final agregar valor ao negócio. E quais são os processos envolvidos nessa quarta etapa, que é a operação de serviços. Lembrando que a quarta etapa ela tem dois elementos, processos e funções. E esses dois elementos são compostos, são agregados para que desenvolvam um bom mecanismo para que você consiga desenvolver a quarta etapa de operação de serviço de TI de forma eficaz. Então, quais são os processos? Gerenciamento de incidentes, gerenciamento de problemas, gerenciamento de eventos, cumprimento de requisitos, gerenciamento de acessos, ok? E quais são as funções? As funções é um central de serviço de TI, que é um helpdesk da vida, né? Gerenciamento técnico, gerenciamento de operações, gerenciamento de aplicações, tudo isso incorporado, processos e funções adequadamente implantados para uma boa prática dessa quarta etapa, que é operações de serviços de TI. E a última etapa, que é o último livro, né, diz respeito à melhoria contínua do serviço de TI, tá? É melhorar a eficácia e a eficiência dos processos e serviços. E com isso, a sua relação custo-benefício construa uma efetividade de custo, ok? E essa efetividade de custo é toda ela baseada em método para uma implantação de um programa de melhoria contínua. É um método que proporciona essa melhoria contínua, tá? E isso está baseado em 6 passos de melhoria contínua, tá? E esses 6 passos, o próprio livro proporciona boas práticas, uma técnica, um método ali já planejado para essa melhoria contínua. E quais seriam as perguntas-chave para esses 6 passos, né? Dessa última etapa do livro do Aitio, né? Que é o livro de melhoria contínua de serviços de TI, né? O primeiro passo é: qual é a visão? É uma pergunta mesmo, um questionamento. O primeiro passo é esse: qual é a visão? Onde estamos agora? Onde queremos estar? Como chegaremos lá? Já chegamos? E como mantemos o impulso? Tudo isso trabalhado adequadamente com técnicas, numa metodologia aplicada que o quinto livro proporciona, para que você desenvolva cada vez mais boas práticas e embasamento para a entrega desse ciclo de vida de serviços, ok? E finalizamos o vídeo de hoje, mas lembrando que os próximos vídeos falaremos também detalhadamente agora de cada livro. Hoje falamos de forma geral do ciclo de vida dos serviços de TI, né? Porém, agora a gente vai ter as interações com vocês para cada livro, detalhando um pouco mais, trazendo algumas ideias, algumas técnicas, bem bacana para que você consiga desenvolver e internalizar cada vez mais com os nossos conteúdos uma gestão de TI eficaz para que desenvolva cada vez mais, solucione cada vez mais excessos de demandas, para que esses excessos de demandas não aconteçam e você consiga entregar valor para a área de negócio. Valeu, grande abraço!